É conhecido como o banqueiro dos pobres. Há 30 anos, Muhammad Yunus criou o Banco Grameen, o primeiro do mundo a utilizar o microcrédito, ou seja, a emprestar pequenas somas aos excluídos do sistema bancário. Até agora, 100 milhões de pessoas no Sudeste Asiático, na América Latina e em África tiveram acesso a mais de 4,5 mil milhões de euros. 98% dos empréstimos são reembolsados. Em Roma, onde apresentou o primeiro observatório do microcrédito, o professor de Economia do Bangladesh e Prémio Nobel da Paz respondeu às perguntas da Euronews. É o pai do microcrédito. Como teve a ideia de criar o microcrédito? Estava a trabalhar numa aldeia perto de um campus universitário e a tentar encontrar uma forma de ajudar as pessoas pobres. E pus-me a observar as pessoas que emprestavam dinheiro. Queria ver até que ponto estavam envolvidos nessa atividade. Quando fiz uma lista de pessoas que pediam dinheiro aos usurários, apercebi-me que tinha 42 nomes e no total tinham sido emprestados $27. Então pensei que podia resolver o problema muito facilmente dando dinheiro do meu próprio bolso. Podem pagar o dinheiro de volta aos credores e ficar livres de constrangimentos. E foi o que fiz. Com o meu dinheiro, eu próprio assinei os papéis e dei o dinheiro às pessoas e estabeleci regras simples para encorajá-los a pagar o empréstimo. E recebi 100% dos pagamentos. Foi assim que tudo começou em 1976. Nos últimos 15 anos, o crescimento económico no Bangladesh tem sido de 5%. O Banco Mundial diz que este crescimento se deve à liberalização do comércio e ao aumento das exportações e não menciona o microcrédito. Pensa que as instâncias oficiais subestimam o microcrédito? A forma tradicional de medir o PIB não dá atenção suficiente ao setor informal. O microcrédito é uma coisa nova e não se encontra refletido no PIB da forma como devia. Acha que as diferenças culturais são um obstáculo ao desenvolvimento económico? Os aspectos culturais aparecem às vezes como barreiras ao desenvolvimento económico. Mas o desenvolvimento da economia é um processo de mudança. Ao mesmo tempo que se muda a economia, muda-se a cultura. A cultura é algo que se adapta, não é uma coisa estática, é algo dinâmico. Tem sido bastante crítico em relação à política agrícola comum da União Europeia. O que propõe como alternativa a essa política? Uma das críticas diz respeito aos subsídios. A ideia é abrir o mercado o mais possível. Falamos de liberalização, mas continuamos com subsídios. Então, logo que possível, se o mercado puder ser aberto, esse é o caminho. Se os produtos agrícolas dos países do terceiro mundo puderem ir para a Europa, isso ajudará os países do terceiro mundo a concentrarem-se na agricultura e a exportar para a Europa. Era isso que queria dizer. O presidente venezuelano Hugo Chávez propõe-se a criar um banco para os países da América Latina, que será sobretudo um banco social. O que pensa desta iniciativa de autonomia política e económica? Será que vamos ter a mesma coisa dentro de poucos anos em África ou no Sudeste Asiático? Já existem bancos regionais, mas o dinheiro vem do Ocidente. O aspecto importante que mencionou é conseguir que o Sul tenha fundos próprios a partir do seu próprio dinheiro. Creio que é um passo muito positivo que uma região tenha o seu próprio dinheiro para criar o seu próprio banco e para cumprir os seus próprios objetivos de desenvolvimento. Na sua opinião, por que razão ganhou o Prémio Nobel da Paz e não o da Economia? Bem, nos últimos 14, 15 anos andaram a dizer-me que iria ganhar o Prémio Nobel. Alguns diziam que seria o da Paz, outros que seria o da Economia. Quando finalmente o prémio foi anunciado em 2006, era o da Paz. Fiquei muito feliz porque a paz é uma questão muito importante no que toca a toda a gente. Peace is an issue which attracts all people in the world. It touches everybody. Então, é uma mensagem muito poderosa. Estou muito feliz por se fazer a ligação entre paz e pobreza. Reconheceu-se que a pobreza é uma ameaça à paz. Isso é o que eu tenho andado a dizer há anos.
of that issue, that you can't just leave peace as a kind of absence of conflict. A paz não pode ser vivida apenas como a ausência de conflito em termos de confronto militar. A paz é muito mais do que isso. Tem a ver com a forma como as pessoas vivem em sociedade. O facto de termos ganho o Prémio Nobel sublinha a ideia de que precisamos de dar mais atenção à questão da pobreza. Thank you a lot, Mr. Yunus. Thank you.